Falei que ia ser rapidinho. Fui lá pegar todo mundo. Já tá todo mundo aqui prontinho. Bom, antes de anunciar nossos próximos convidados, que já falei um pouquinho deles aqui, eu quero chamar ao palco Lisandro Lopes, o CMO da XP. Vem pra cá, Lisandro! Opa, tudo bom? Eita! Animação total, a casa cheia. Super animado aí. Vamos lá então. Ai, tem que até respirar fundo, muito fundo. Nossos próximos convidados então, eu acho que não precisa de apresentação, a história deles está aí. A gente acompanha todos os dias, a gente acompanha há muitos anos. Na verdade, esses caras conseguem trazer toda essa garra, toda a disciplina, resiliência, aquilo que eu acabei de falar, de uma forma incansável, incansável. Esse encontro foi ensaiado algumas vezes, como eu falei, e vai acontecer aqui. Olha que coisa. Olha só, primeira vez. É o máximo. Eles estão super animados ali atrás. Estão animadíssimos, está divertido. Bom, aqui no palco da Expert XP 2024. Vem pra cá, Bernardinho, treinador de vôlei, ex-jogador, economista, empresário, professor de empreendedorismo, autor de 3 livros. Como técnico, sem dúvida alguma, dos maiores campeões da nossa história do vôlei, acumulando mais de 30 títulos importantes e 22 anos comandando seleções, tanto a feminina quanto a masculina. Como empresário, possui diversos empreendimentos de sucesso, projetos sociais, além da escola de vôlei Bernardinho. Bernardinho! Isso aí, gente, isso aí. Abel Ferreira, nascido em Portugal, foi jogador de futebol, se tornou uma das principais revelações de uma geração de jovens técnicos europeus. Olha o Bernardinho aqui. Oi, bebê. Atualmente tá aqui ele, vambora, comandante do Palmeiras. Casa cheia para esse encontro inédito que aconteceu logo aqui no nosso palco, Lisandro. Hoje tá espetacular, assim. Eu sou muito fã desses caras, tá? E acho que pela emoção e pela gritaria, acho que tem muita gente aqui que também é. Olha aqui, tá lotado aqui na frente, ó. A galera só tá chegando. Nunca vi tão cheio. Nunca teve tão cheio isso aqui. É verdade, tô lotado. Que festa, que maravilhoso. E aí, Bernardinho, tá nervoso? Não. Eu estava ansioso por esse encontro. Nós trocamos mensagens através de amigos, várias vezes ensaiamos estar juntos, e aí estamos aqui juntos no palco, né? Então não vamos botar contar muitos segredos, muitas coisas mais próximas, vamos conversar aqui. É um prazer enorme estar com um super campeão ao meu lado aqui hoje. Boa noite a todos. Eu confesso que estou nervoso. Eu quero que saibam que estou aqui como treinador de futebol, só. E o único amador aqui sou eu. Esse papo vai ser bom demais, Vai ser incrível. Bora começar? Bora? Então vou começar aqui eu. Eu falei pra vocês, é verdade, eu sou muito fã da filosofia de trabalho de vocês, tá? Então eu queria fazer uma pergunta pros dois. E aí, Abel, eu vou começar com o Bernardinho, tá? Mas depois eu queria te ouvir também. É justo. Né? Eu acho que boa parte do sucesso de vocês é conseguir manter a intensidade, né, no dia a dia, todos os dias, né? E eu acho que quando a gente pensa no nosso negócio, no nosso time comercial, é muito parecido, né? Como o sucesso está em manter a intensidade comercial, né? Ao mesmo tempo, você tem que conseguir dosar para não levar, né, no passar do ponto. Como é que vocês conseguem fazer isso, né, manter a intensidade comercial, a entrega, sem passar do ponto e manter a longevidade? Eu acho que você nunca vai saber exatamente qual é o ponto que você pode passar ou não. Tentativa e erro, reconhecimento do grupo que você tem na mão, até onde eu posso ir ou não. Numa geração anterior eu podia ir um pouco mais, uma geração diferente, que eu não quero dizer que é melhor ou que é pior, eu tenho que entender um pouco mais que limite é esse. Mas eu acho que você é você. Se a paixão que te move, a intensidade é a sua, você não vai ficar fingindo ou sendo algo que você não é. Eu acho que a espontaneidade, a sua verdade, eu coloco paixão naquilo que eu faço. Sem paixão não tem muito sentido fazer. Mas obviamente a gente tem que entender. Eu, por exemplo, contando a última experiência que não foi bem sucedida, foi falta de conhecimento do próprio grupo.
limitação minha, de não conhecer e saber até onde eu podia levar ou não. Ah, o Bernardinho estava pouco intenso ou não estava, porque eu não sabia até onde eu podia ir ou não, e pouco tempo de conhecimento. Não existe fórmula mágica. Se nós pregamos o trabalho, a dedicação, a entrega como base do sucesso de qualquer empreendimento, não é imaginar que em pouco tempo você vai chegar e vai entregar. Vai contra aquilo que nós acreditamos. Requer tempo, conhecimento, né, experiência, vivências, para que você possa realmente estabelecer uma cultura num grupo que você trabalhe e que os resultados possam vir a partir dali. Mas eu acredito que intensidade daquilo que você faz, a partir do momento que você fala, olha, eu vou lá hoje cumprir burocraticamente uma função, é hora de você rever a sua posição e não é mais para estar ali. Falar em intensidade, eu tenho que ter cuidado ao falar nisso. Eu acho que toda a gente que tem uma empresa ou gera uma equipa procura a fórmula mágica do sucesso. Eu acho que não há uma fórmula mágica, há um processo que nos aproxima mais dos resultados. Eu falo enquanto treinador. Mas há sempre uma base. Para mim a base é o planeamento, o planejamento, como se diz aqui. É que pessoas eu quero que trabalhem comigo. E isso passa logo, para mim é a base de tudo. A capacidade que eu tenho para escolher as pessoas que sejam capazes de trabalhar a equipa, que tenham um compromisso e um objetivo comum bem claro e as tarefas muito bem definidas entre todos na busca de um objetivo comum. E depois, a partir daí, como disse o Bernardino e bem, eu falo na parte do futebol, a mim o que me move é a paixão por competir e o amor pelo jogo. É isso que me move, é isso que me faz sempre estar a top, estar sempre a puxar pelos que me lideram e, sem dúvida nenhuma, para não me alongar muito, eu sou tanto melhor quanto melhores forem aqueles que me rodeiam. Daí, a capacidade de escolha do líder é fundamental para aquilo que eu chamo os pilares, para aquilo que eu chamo a base de tudo, que é a escolha dos recursos humanos que tu queres que trabalhem contigo. Eu acho que o Abel colocou de uma forma brilhante aquilo que eu acredito que seja o pilar mais importante. A primeira pergunta é, com quem? Com quem que eu vou trabalhar? Não são os melhores, mas são os certos, que ocupam corretamente aquelas atribuições que a nossa empresa, que o nosso time, que a nossa equipa, como ele diz, necessita. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço necessário para atingir aquele objetivo. A primeira pergunta é sempre com essa, com quem? Eu digo que um grande projeto, uma boa ideia, como foi a XP há muitos anos atrás, com as pessoas certas, transformou a XP nessa grande empresa que ela é hoje. Grandes projetos com as pessoas erradas tendem a dar errado. Então a primeira pergunta é sempre essa, com quem? Eu acho que é o primeiro ponto, talvez o grande, se há um segredo, o principal para se ter um projeto de sucesso. Quando a gente olha para um time, quando a gente olha para uma equipe, não tem jeito, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes, são pessoas que às vezes chegam com mais experiência, às vezes um time tem gente nova, tem gente que é mais experiente, e aí o líder tem que organizar essa casa, né? Só que a gente sempre tenta, pelo menos eu sempre observei muito isso, dos líderes e dos técnicos, que eles tentam tirar o melhor de cada um, né? O que cada um pode dar de melhor. Só que às vezes o que é o meu melhor fica muito diferente, está muito longe do melhor do outro. Como é que vocês organizam e conseguem diminuir essa diferença do meu melhor para o melhor do outro, para que todos nós possamos nos tornarmos melhores? Abel, por favor. Abel. Olha, eu utilizo uma frase e repito muitas vezes para os meus jogadores. Eu quero só a melhor versão de cada um. Eu não tenho que me comparar com o Guardiola ou com o Bernardinho. Eu tenho que perceber qual é a minha melhor versão e andar em busca dessa versão e tornar e fazer com que ela seja o mais consistente possível. Num grupo, ou quem lidera grupos, treinadores, CEOs, enfim, a primeira coisa que nós temos que conhecer é quem nós temos à nossa frente. Não é quem é o atleta ou quem é o vendedor, é quem é a pessoa que eu tenho à minha frente. Quais são as capacidades e as potencialidades que esta pessoa tem para que eu possa dela extrair o máximo. E às vezes acontece muito, os chefes ou os bosses, como nós dizemos, ou os treinadores, serem treinadores que mandam executar.
A experiência a mim diz-me que quando eu meto cercas, assim, cercas à volta das pessoas e mandamos, faz isto, faz isto, faz isto, faz isto e faz isto. Muitas vezes nós castramos o potencial máximo deste funcionário ou deste jogador, porque muitas vezes eles têm muito mais dentro deles com que eu, treinador, e eu, líder, vou aprender e aprendo muito. Quero-vos dizer isto com toda a sinceridade. Com quem eu mais aprendo, para além do estudo e da análise que faço e de ouvir o Bernardinho, por exemplo, é os meus jogadores. Ouvir e sentir os meus jogadores. Porque às vezes eu acho que o negócio é ir pela direita e o meu jogador às vezes mostra-me um caminho pela esquerda que nem eu estava a ver isso. Então essa é uma forma de eu conseguir tirar o máximo dos meus jogadores, é haver aqui um conhecimento mútuo, conhecer a pessoa que está à minha frente e dar-lhe essa liberdade para que ele próprio possa criar e mostrar-me dentro de uma organização coletiva todo o potencial que ele tem para servir os interesses, mais do que a ele mesmo, os interesses do clube e do time. Isso eu acho que como é que eu diria, é um aprendizado permanente. Novos grupos, novas pessoas. Quando eu cheguei à seleção masculina, eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar com alguns atletas que me ensinaram muito. Giovanni Gavi, que está por aqui hoje, Sérgio Escadinha, que esteve nesse palco há 2 dias atrás, mas me ensinou muito mais, talvez, não apenas sobre o ponto de vista técnico ou tático, mas como pessoas. Muitas vezes nós medimos as pessoas, às vezes, pelos seus números, mas há os intangíveis. Aquelas pessoas conseguem, às vezes, muito mais do que aquilo que a gente está vendo. Os números apenas refletem. Qual é a reação daquela pessoa sob estresse, sob pressão? Qual é o resultado dela? Nós tivemos ano passado aqui nesse palco um jogador chamado Tom Brady, futebol americano, esteve aqui, quem teve a oportunidade de assisti-lo. O que se esperava dele, o que se via dele quando ele foi escolhido para ser, era uma pessoa com pouquíssima expectativa sobre ele. E não é que ele tivesse um grande talento, os números não eram favoráveis a ele, mas ele tinha uma capacidade de lidar com dificuldades e de fazer o time produzir, que era diferente de todos os outros. Então é entender o que cada um deles, como o Abel falou, qual é a capacidade dessa pessoa. O Sérgio Cadinha era um lutador, era um batalhador, um rapaz que veio de uma comunidade que para ele não tinha tempo ruim. Enfrentar os russos para ele era mais simples do que enfrentar muitas vezes um tiroteio na comunidade. Então para ele estava pronto para qualquer tipo de adversidade. Então assim, é conhecer as pessoas para saber os valores e os princípios são os mesmos que nos guiam. Tirar o melhor das pessoas é a nossa missão, mas o que cada um tem a dar é diferente um dos outros. Eu acho que o brilho das equipes está exatamente nessa complementaridade de capacidades e talentos. É um que é mais lutador e batalhador, um que é mais talentoso, coloca o seu talento à disposição do seu time, tem cada um dando aquilo e colocando sempre algo de lado. São egos e vaidades para que a gente possa trabalhar pelo um time. No meu esporte é difícil, eu acredito que o futebol seria muito mais difícil em função da exposição muito maior. Como é que nós conseguimos controlar egos e vaidades? Uma das coisas que eu falo sempre, quando o jogador faz um gol e ele faz assim, ó, aquilo me incomoda, a minha vontade era fazer assim, ó, sai, né? Porque ele aponta para o nome dele. Agora eu gosto quando o jogador faz um gol e ele sai correndo quase que de costas e de braços abertos, esperando o cumprimento dos seus companheiros. Isso reflete porque ele sabe que para fazer um gol, alguém teve que, né, dar a ele as condições para que aquilo acontecesse, porque é um esporte coletivo. Então, trabalhar com isso, entender as pessoas, até que ponto elas estão dispostas. Não adianta eu ter um solista apenas, se nós somos uma orquestra. Se não estiver disposto a colocar o talento dele, musical, para que aquela orquestra toque a melhor sinfonia, será que ele é o ideal para estar conosco ali? Ah, mas se abrir mão daquele, sim, pensando no coletivo, no time. Recentemente, na Olimpíada, um assistente meu, que é um cara muito focado em números, ele me disse, um jogador francês, ele não pode jogar porque os números dele estão abaixo. Ele pode jogar, os números estão abaixo, mas os números de todos os outros, quando ele está presente, sobem. E essa é a percepção. Eles foram campeões olímpicos pela força da coletividade. Começaram mal, mas a coletividade suplantou e fez com que eles superassem as dificuldades e se tornassem campeões olímpicos. Os bons jogadores são aqueles que fazem os outros melhores. Perfeito, perfeito. Pô, E o técnico muito também. legal. E o técnico também. Sem dúvida.